Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de indução de trabalho de parto. Esse tema pode parecer meio agressivo, esse termo, né, para algumas pessoas pensar em induzir algo que não aconteceu naturalmente. Mas isso é um conceito totalmente errado. Na verdade, a indução do trabalho de parto é um procedimento médico que é realizado no mundo inteiro e que, na grande maioria das vezes, é extremamente seguro e muito bem indicado. Por que muitas pessoas pensam de uma forma ruim da indução? Porque muitas vezes a gente para pensar da seguinte forma: se o bebê não quis nascer, se ele não nasceu até agora de forma natural, eu ainda vou forçar ele a fazer um parto normal? Por que já não faz a cesariana logo de cara? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que, na maioria das vezes, o parto normal é muito melhor que a cesariana. E a gente tenta, ao máximo, fazer com que esse parto normal aconteça. Pode ser que ele aconteça de uma forma espontânea, mas às vezes ele vai precisar da ajuda e é aí que entra o parto induzido. A indução ela pode acontecer de diversas formas e como todo procedimento médico, ela tem indicações e contraindicações. Então, quando é que eu indico um parto para a indução? A gente indica quando é um bebê pós-data, que a gente chama, né? Então, uma gestação que passou do período esperado. Quando você começa o pré-natal, uma das primeiras coisas que o médico pergunta é a data da sua última menstruação. A gente calcula mais ou menos a idade gestacional através da data da última menstruação, associado com o ultrassom precoce. Então, quanto mais cedo você começar o pré-natal, mais cedo você vai fazer esse ultrassom, melhor a taxa de falha que ele vai ter. E aí a gente calcula as datas de acordo com esses dois parâmetros. Se você tiver certeza da sua data da menstruação e ela estiver batendo com ultrassom, a gente vai seguir a data da sua última menstruação. Em média, uma gestação dura 40 semanas, né? Um pouco mais que 9 meses, é o finalzinho do 9º mês. Então, a gente conta, espera que essa criança nasça no final do 9º mês, quando dá 40 semanas. Isso pode acontecer, que acontece na maioria dos casos, mas às vezes ela nasce antes, então ela pode nascer com 38, com 39 semanas e não tem problema nenhum. Ainda tá dentro do último mês, ainda é um bebê que tá no tempo certo, né? Mas às vezes esse prazo se estende um pouco. E aí o que acontece? A gente espera uma semana a mais para ver o que acontece. Então, da mesma forma como poderia nascer antes, às vezes esse nenê nasce depois. Quando chega na 40ª semana, a mulher começa a ser acompanhada, então ela vai ao hospital, um dia sim, um dia não, é feito o exame, então ela vai ser tocada, vai ver como está o coração do bebê, se precisar fazer ultrassom, então a gente faz uma avaliação geral. E aí acompanha esse bebê por uma semana. Se esse nenê não nasce, se esse trabalho de parto não acontece espontaneamente, então a gente induz. Então, o pós-datismo é um dos motivos para se fazer a indução do parto. O outro motivo é quando a mãe está um pouco descompensada. Então, se eu tenho uma pressão alta demais, uma mãe diabética, são motivos para a gente abreviar essa data do parto. Eu não vou esperar até fazer 41 semanas, a gente induz o parto para que esse bebê nasça antes, porque essa gestação não está fazendo bem para a mãe. Outro motivo é quando a gestação não faz bem pro bebê. Então, bebês que estão em restrição de crescimento, que estão com algum problema, também podem ser indicação de indução do parto. Um quarto motivo é meio triste, mas é o óbito fetal. Então, às vezes, quando o bebê morre na barriga da mãe, não é indicado logo de cara a cesariana. A gente tenta induzir o parto para ver se ele nasce de parto normal, porque isso para a mãe é melhor. É melhor que ela passe pelo processo do parto normal do que ela tenha que passar pelo procedimento cirúrgico e a recuperação pós-cirúrgica. E por fim, no caso, muitas vezes de infecção de membrana ovular, a gente chama coriominonite. Então, essas são algumas das indicações para você induzir o parto. E quando não dá para induzir? Então, a gente não induz em mulheres que tiveram cirurgias uterinas prévias, né? Então, quem teve várias cirurgias, miomectomia, ou teve algum tipo de cesariana específica com a incisão longitudinal, então essas mulheres não vão se submeter à indução do trabalho de parto. Quando o bebê é muito grande, então fetos macrossômicos com mais de 4 quilos, a gente também não induz o parto, né?
já é indicado cesariana logo de cara. Se esse bebê tá numa apresentação anômala, então se ele tá atravessadinho, se ele está sentado, também não é indicado que faça a indução do parto. Se a placenta está na frente, né, que a gente chama de placenta prévia, então a placenta está na frente da cabecinha do bebê, isso também não é indicação de indução do parto. Se a mulher tem infecção de herpes ativa ou se ela tem algum tipo de tumor, também são contraindicações para a indução do parto. E aí, decidido que a gente vai induzir o parto, né, como é que é feito? Então, eu posso fazer essa indução de uma forma mais mecânica, posso romper bolsa, por exemplo, posso fazer o descolamento da membrana de uma forma manual, eu posso colocar uma sondinha no canal vaginal, nesse canal aqui no colo do útero, para ajudar a dilatar, ou eu posso usar comprimidos, no caso a gente usa um comprimido que chama misoprostol, uma substância chamada misoprostol, que estimula as contrações, ou a gente pode inclusive usar o soro mesmo, ocitocina, para fazer essa indução. O tempo de indução varia muito de mulher para mulher, depende de como está esse colo, se é um colo mais fechado, mais grosso, mais rígido, ou se é um colo que já está mais trabalhado. Isso pode demorar algumas horas ou até 2 dias fazendo essa indução, depende muito do caso. E isso pode ser cessado a qualquer momento. Então, todo momento a mãe é avaliada, o bebê é avaliado e a gente vê se dá para continuar ou não. Qualquer momento isso pode parar e converte o parto para uma cesariana, por exemplo, se a gente vê que o bebê não está em condições ou se a mãe também não está em condição. Se eu tiver parto induzido, eu vou sentir mais dor do que se eu tivesse parto normal? Isso depende também de pessoa para pessoa. Pode ser que você tenha mais dor, sim, porque você é uma pessoa mais sensível à dor, como pode ser que não, que você passe pelo processo do trabalho de parto como qualquer outra mulher. Trabalho de parto dói, né? A gente não pode ignorar esse fato de que é algo desconfortável, mas não significa que você vai sofrer. Existem formas tanto medicamentosas quanto não medicamentosas de você passar pelo processo do parto. Massagens, banhos, até medicamentos se você preferir. Então, se por acaso você tiver com essa dúvida se eu vou induzir ou não, se existir essa opção, né? De repente chegou na última semana, o bebê não tá nascendo, não tô com dor, não tô com nada, tá tudo bem, e o bebê não dá nem sinal de trabalho de parto, do bebê querer sair, não se assuste se o médico te propor que induza o parto. Não é nada demais, não tem problema nenhum, você vai ter, se tudo der certo, um parto normal com muito sucesso e, na pior das hipóteses, talvez uma cesariana aí no meio do caminho. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver qualquer questionamento, é só mandar mensagem. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.